Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira, na 33ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em 1 Macabeus, capítulo 4, versículos 36 e 37 e de 52 até o 59, que nos diz assim: Naqueles dias, Judas e seus irmãos disseram: Nossos inimigos foram esmagados. Vamos purificar o lugar santo e reconsagrá-lo. Todo o exército então se reuniu e subiu ao Monte Sião. No 25º dia do 9º mês, chamado Casleu, do ano 148, levantaram-se ao romper da aurora e ofereceram um sacrifício conforme a lei, sobre o novo altar dos holocaustos que haviam construído. O altar foi novamente consagrado ao som de cânticos, acompanhado de cítaras, harpas e símbolos, na mesma época do ano e do mesmo dia em que os pagãos o haviam profanado. Todo o povo prostrou-se com o rosto em terra para adorar e louvar a Deus, que lhes tinha dado um feliz triunfo. Durante 8 dias, celebraram a dedicação do altar, oferecendo com alegria holocaustos e sacrifícios de comunhão e de louvor. Ornaram com coroas de ouro e pequenos escudos a fachada do templo. Reconstruíram as entradas e os alojamentos, nos quais colocaram portas. Grande alegria tomou conta do povo, pois foi reparado o ultraje infligido pelos pagãos. De comum acordo com os irmãos e toda a Assembleia de Israel, Judas determinou que os dias da dedicação do altar fossem celebrados anualmente com alegres festejos, no tempo exato, durante 8 dias, a partir do dia 25 do mês de Casleu. Amados irmãos e irmãs, deixa eu explicar o porquê de tudo isso aqui, né? Primeiro apresenta-se a imagem de um tal de um Judas. Quem era esse Judas? Era Judas Macabeu. Ele meio que é um grande líder nesse contexto, diante daquilo que nós estávamos vivenciando desde a segunda-feira aqui, por causa do reinado do rei Antíoco. Para quem não recorda, muito bem o que eu já falei nos vídeos anteriores, já das primeiras leituras, o rei Antíoco, ele liderou toda uma dinâmica de enfrentamento com os judeus. E aí o povo ficava, obviamente, muito revoltado. E Judas Macabeus, ele acaba ficando muito revoltado. Ele lidera toda uma revolta meio com o povo mesmo. E aí, como é que é a estratégia, né? Depois das primeiras revoltas dele, na verdade, teve uma profanação do altar. Por isso que eles vão colocar aqui um pouco, né? Da questão de que o altar tenha sido profanado, então o povo se prostra por terra, porque agora a coisa mudou de figura. E eles começam, então, a fazer um rito litúrgico, que é o rito de... aqui pelo menos é dito pra gente, né, da dedicação do altar, e que inclusive isso precisava ser feito todos os anos. Por que essa importância é tão grande? Para o povo de Israel, o Templo de Jerusalém era o ponto ápice da sua religião. Era lá onde era oferecido sacrifício, era lá onde se pedia perdão, era ali onde era a morada de Deus. Então toda essa realidade era extremamente importante. Por esse motivo, né, visando essa importância toda, a gente pode realmente ir analisando e refletindo na luz dessa leitura que para o povo, ver agora o altar sendo reconstruído, ver agora a coisa mudando de figura, era meio que assim, nós agora temos Deus de volta conosco. E aí eu quero chamar a atenção a alguns elementos que aí podem iluminar a tua reflexão. Primeiro é você perceber que o povo de Deus sempre foi um povo muito litúrgico, né? Que a tudo eles paravam para louvar a Deus, a render ação de graças, e que isso se tornava uma liturgia, porque o povo todos os anos, ou depois de determinado período de tempo, voltava para fazer memória daquelas situações. O fazer memória é justamente para jamais esquecer dos bem-feitos que Deus fez, das coisas boas, das boas ações que Deus fez para com o povo. Então o povo não queria esquecer daquilo de bom que Deus trouxe. O povo não queria esquecer das coisas boas que Deus fez. Então, primeiro elemento que chama a atenção da gente. Segunda coisa também que eu quero chamar a atenção é você observar a pertença que o povo sentia de fato ao seu povo. A gente está vivenciando um tempo, né? Aqui na minha diocese, por exemplo, a gente estava tendo uma assembleia diocesana, onde era chamada diocesaneidade o tema. O sentimento de pertença à diocese, o sentimento de pertença à igreja. Quantos de nós, às vezes, não nos sentimos pertencentes à igreja católica? Então, eu vou dar alguns elementos que podem começar a aparecer. É quando eu não me sinto agora afetado por uma realidade específica que acontece na diocese. É quando eu não me sinto afetado com aquilo que acontece com a minha paróquia, com outro padre, com outro diácono, com outro irmão leigo, com o número de católicos que caem. É como se eu fosse alguém agora alheio às realidades da igreja. Mas quando eu me sinto pertencente, eu também sinto a dor,
eu também me sinto corresponsável, eu também me sinto como aquele que precisa também ajudar. E eu acho que essa leitura ela chama a atenção da gente em relação a isso. Nós também somos corresponsáveis pela igreja. Nós também somos corresponsáveis pela construção do reino de Deus. Não é só o fulano que está no microfone, mas até eu que estou talvez nos bastidores, né? Todos nós somos corresponsáveis. Eu vou dar um exemplo para vocês bem simples. Amados irmãos e irmãs, eu aqui no canal do YouTube sou alguém que é extremamente coadjuvante. Quantos de vocês utilizam reflexões minhas, pontos de vista que eu trago aqui em relação à leitura, para uma reflexão que você faz na sua comunidade, na sua paróquia, enfim? Mas ninguém sabe que sou eu que estou ajudando por trás. Mas eu entendo que eu sou corresponsável. Então, um dia talvez possa estar um pouco sem tempo aqui para gravar um vídeo, mas eu digo, rapaz, eu tenho que tentar dar um jeito, só quando realmente não dá. Por quê? Porque eu preciso entender que eu também sou parcela importante. Mesmo não estando na tua paróquia, mesmo não conhecendo nem quem você é direito, mas eu também sou corresponsável. Eu preciso entender que a minha tarefa é semear de algum modo, né? E, obviamente, me sentir participante, me sentir pertencente, como eu já coloquei aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse estudo, desta reflexão na primeira leitura. Eu te aguardo aqui no canal daqui a pouco às 7 horas da noite, para o estudo também do Evangelho, tá bom? Até já!